A aula de hoje está no fascículo número 21 do Telecurso 2º Grau. Fundação Roberto Marinho, em convênio com a Fundação Padre Anchieta, apresenta Educação Permanente. Telecurso 2º Grau. Atualização de conhecimentos. Exames supletivos. Nas imagens que acabou de ver, você pôde observar algumas das aplicações práticas do efeito térmico causado pela corrente elétrica. A produção de energia térmica pela corrente elétrica, que é uma transformação, chama-se efeito Joule, e é este o assunto do nosso programa de hoje. Esta lâmpada comum, também chamada incandescente, é também uma aplicação prática do efeito Joule. Observe bem a lâmpada. Dentro deste bulbo de vidro não há ar, foi feito vácuo. Veja que há um fio metálico muito fino, um filamento. Por esse filamento passa a corrente elétrica. Esse filamento é feito com um material que tem um ponto de fusão muito alto. Quer dizer que, aquecido pela corrente elétrica, ele se torna incandescente sem fundir. Agora eu vou ligar a lâmpada. Observe bem. Esta luz que está sendo emitida pela lâmpada se explica porque a corrente elétrica, aquecendo o filamento, fez o filamento ficar incandescente e assim emitir luz. Agora observe isso. Eu vou novamente ligar a lâmpada. Preste atenção. Assim você pode ter uma ideia bem concreta da corrente elétrica produzindo energia térmica. O filamento foi aquecido pela passagem de corrente elétrica. E aqui no caso, a lâmpada queimou porque sem a proteção do bulbo de vidro foi eliminado o vácuo. E em contato com o ar, o filamento aquecido acabou se queimando. Bem, mas então você já sabe que esse efeito de a corrente elétrica aquecer um condutor por onde passa, transformando energia elétrica em energia térmica, é chamado efeito Joule. Como se opera este efeito Joule? Como se explica o aquecimento de um condutor atravessado por uma corrente elétrica? Estas imagens mostram o que acontece quando uma corrente elétrica passa por um condutor. O aquecimento que se dá é explicado pelos choques dos elétrons livres com os átomos do condutor. O aquecimento é maior quanto maior for a intensidade da corrente que passa pelo condutor, ou seja, quanto mais intensa é a corrente, maior é o número de choques dos elétrons livres com os átomos do condutor. E também, quanto maior o número de choques em cada intervalo de tempo, maior é a energia térmica que então se produz. A temperatura de um condutor, aumentada pela passagem de uma corrente elétrica, está também relacionada com o aumento da amplitude de vibração dos átomos no interior do condutor. Com essas imagens, você pode entender melhor o efeito Joule, que acontece quando, num condutor, a energia elétrica transforma-se em calor. Você sabe que existem várias aplicações práticas do efeito Joule. Esse secador de cabelos, por exemplo, é uma. Temos um fio que é enrolado de forma a cobrir toda essa área. A corrente elétrica passa pelo fio, o fio se aquece e toda essa área aqui também se aquece. E o próprio ar, entrando em contato com o fio, se aquece também. Estas pás funcionam como um ventilador. Elas obrigam o ar a se deslocar.
O aquecimento fica mais uniforme e o ar quente vai secando o cabelo molhado. É assim que funciona um secador. Agora a gente vai ver quais as relações que podem ser estabelecidas entre as grandezas que participam do efeito Joule. O trabalho realizado pelas forças elétricas para transportar cargas entre dois pontos, por exemplo, entre o ponto A e B, é dado por esta relação que vocês veem aqui. O trabalho é igual à diferença de potencial multiplicado pela carga. Diferença de potencial entre A e B também. Mas você sabe que a corrente, que nós simbolizamos por I, é igual a Q dividido por T, o intervalo de tempo. Para caracterizar melhor que esse T é intervalo de tempo, vamos chamar de ΔT. Muito bem, daqui nós temos que Q será igual a I vezes ΔT. Então nós temos que Q é igual a I multiplicado por ΔT. E substituindo o valor de Q nesta expressão, nós vamos obter que o trabalho realizado pelas forças elétricas para deslocar cargas é igual a V vezes I multiplicado por T. Mas você sabe que o trabalho mede energia. E nesse caso aqui, o trabalho está medindo a energia gasta para transportar cargas. E nós então vamos substituir o símbolo tal, AB, por ΔE, que vai nos representar energia. Então nós vamos escrever assim, que a energia gasta será igual, ΔE, é igual a V vezes I vezes ΔT. E se nós tivermos uma situação em que toda energia elétrica é finalmente transformada em calor, nós temos aqui uma expressão do efeito Joule. Então, isso aqui é a relação matemática do efeito Joule. Então, a energia dissipada é diretamente proporcional à diferença de potencial entre dois pontos, à corrente que passa e ao tempo que fica ligado. Quando você utilizar um aparelho elétrico, sempre é útil saber quanta energia ele gasta. Existe uma grandeza que indica a energia gasta por um aparelho numa unidade de tempo. Vamos ver qual é. É a potência. A maior parte dos aparelhos elétricos tem um número, por exemplo, 100W, 2800W, que representam a potência do aparelho. Então aqui, por exemplo, você pode ver um chuveiro e uma lâmpada. Essa lâmpada, por exemplo, tem 15 watts a potência dela. E aqui um chuveiro, cuja potência é 2.800 watts. E a potência representa a quantidade de energia gasta por unidade de tempo. Então veja, eu vou representar aqui. A potência, que eu vou chamar de P, será igual então a energia gasta por unidade de tempo. Então, dividindo a energia pelo intervalo de tempo, eu tenho a energia por unidade de tempo. Então, assim, se eu quiser determinar a energia gasta ou consumida por um aparelho, basta fazer o seguinte: a energia, ΔE, será igual a P multiplicado por ΔT. Então, eu multiplico o número que aparece, que é a potência, por exemplo, 2.800 watts, pelo intervalo de tempo, em segundos, e obtenho a energia em joule. E eu tenho aqui um ebulidor, que é um aparelho que funciona basicamente com o efeito Joule, por causa do efeito Joule. Ele está aqui, você talvez já o conheça. Eu vou abri-lo. Ele serve para aquecer água. Veja bem. Ele se constitui basicamente de um fio. Eu vou colocá-lo aqui na água e vou ligar. Esse aqui foi construído para funcionar em 110 volts. Veja só. Bem, esse aparelho aqui que eu tenho não está anotada a sua potência. Eu vou fazer o seguinte, eu vou querer determinar a sua potência e para isso eu vou fazer o seguinte: nós conhecemos a diferença de potencial a que ele deve ser submetido, que é de 110 volts. Agora eu vou medir a sua resistência e eu vou fazer uns cálculos daqui a pouco e você vai ficar sabendo a potência desse aparelho. Vamos ver, a resistência elétrica dele é de praticamente 10 ohms. Portanto, nós temos a diferença de potencial, que é 110 volts, e a resistência, que é de 10 ohms. Como determinar a potência? Bem, nós tínhamos visto o seguinte: nós havíamos visto que a potência é dada pela seguinte relação: é igual a V, que multiplica I,
Isso aqui nos dá a potência. Mas nós sabemos que a resistência, pela lei de Ohm, é igual a V sobre I. O que nós temos aí é o valor da diferença de potencial, que é 110, e nós sabemos o valor da resistência. Então vamos fazer o seguinte, vamos substituir o valor de I, tirando dessa relação. Daqui nós temos que I será igual a V sobre R. Então eu vou substituir esta relação aqui. Então, e vou escrever aqui embaixo. Então eu vou ter que P será igual a V, que multiplica V sobre R. Então eu vou ter V ao quadrado, V vezes V dá V ao quadrado, sobre R. Muito bem. Vamos diretamente aqui já fazer as contas. A diferença de potencial é 110. Então é 110 ao quadrado, né? Vezes 110. Sobre a resistência. A resistência, como nós medimos, é 10 ohms. Então, fazendo essas contas, eu vou ter que a potência deste ebulidor é igual a 1.000, fazendo essas contas, 1.210 watts. Essa, então, é a potência daquele ebulidor. Bem, nós poderíamos determinar também qual a energia que ele consome se ele ficar, por exemplo, ligado durante 20 minutos. Veja como é fácil. Eu tenho que a energia é dada pela seguinte relação. ΔE é igual a potência multiplicado pelo intervalo de tempo. Eu tenho que a potência, eu já calculei, é 1.210 watts. Multiplicado pelo intervalo de tempo. Eu tenho que transformar o tempo em segundos. 20 minutos é 20 vezes 60 segundos. Fazendo essas contas, que eu já fiz, eu vou encontrar o seguinte valor. 1.452.000 joule. Então essa seria a energia que o ebulidor consumiria em 20 minutos. Como você vai ver detalhadamente explicado no fascículo, para calcular o custo da energia gasta por um aparelho elétrico, você precisa começar calculando a energia consumida. Se você conhecer a potência do aparelho, fica fácil. Você sabe que a potência é dada pela seguinte relação: a energia dividido pelo intervalo do tempo. Então, a energia consumida por um aparelho, desta relação, fica a seguinte: é igual a potência multiplicado pelo intervalo de tempo. E experimente fazer esse cálculo aí em sua casa, para saber o custo da energia gasta por um determinado aparelho elétrico. É bem fácil. No programa de hoje, você teve as principais informações sobre o efeito Joule. A partir de agora, é importante que, estudando o fascículo, você faça todos os exercícios. E então você poderá responder tranquilamente a pergunta de hoje. Quanto custa um banho de chuveiro elétrico? Lembre-se, toda sexta-feira é dia de fascículo novo nas bancas. Os fascículos atrasados podem ser adquiridos pelo reembolso postal. Escreva para o telecurso. Caixa Postal 54-151, São Paulo.